Bem-vindos. Vamos falar sobre infarto. Por definição, corresponde à área de necrose tecidual causada por isquemia prolongada. Isquemia é a ausência ou diminuição da irrigação sanguínea, consequentemente, uma falta de oxigenação. Nós sabemos que a falta ou a diminuição de oxigenação na célula leva a uma lesão celular. Se for prolongada, uma lesão celular irreversível. Como consequência, uma necrose. Então, infarto corresponde a essa área de necrose por falta de oxigenação e irrigação sanguínea. Causas de infarto. Se infarto é causado por isquemia prolongada e isquemia é falta de irrigação, todas as causas são relacionadas à interrupção do fluxo sanguíneo. Trombose, ela tem como evolução, uma das evoluções, o crescimento, que oclui a luz vascular. Embolia, o êmbolo percorre a corrente sanguínea e pode interromper o fluxo sanguíneo de calibres menores. Vasoespasmo, contração muscular involuntária, levando a uma contração e uma diminuição da luz vascular. Compressão vascular, essa compressão por garrote ou por tumoração diminui a luz vascular por compressão. Torção vascular, órgãos que são pêndulos, que não são fixos ao organismo, devido a uma forte movimentação, pode sofrer uma torção. E essa torção diminui a luz vascular e interrupção do fluxo sanguíneo. Mecanismos. Mecanismo que leva a uma lesão celular irreversível e necrose por falta de oxigenação. Então, aí são os fatores novamente. Hipóxia, diminuição da irrigação, levando a uma diminuição de oxigenação. Obstrução da luz vascular, por aterosclerose, espasmo muscular, compressão, trombose. Todos eles vão levar a uma obstrução da luz, interrompendo o fluxo sanguíneo. Comprometimento da oxigenação do sangue. Sabemos que as hemácias são responsáveis por levar o oxigênio aos tecidos. Numa anemia com diminuição do número de hemácias, consequentemente, uma diminuição na oxigenação. Incapacidade de aumento na demanda de oxigênio. O órgão pode estar com o seu parênquima espessado ou ele pode estar em um aumento na sua atividade. Das duas maneiras, ele precisa de mais oxigênio para irrigar o seu tecido, para que ele não haja uma morte celular, ou ele precisa de mais oxigênio porque ele aumentou o seu trabalho. Então, ele precisa consumir mais energia, formar mais ATP, mais energia para funcionar mais, por uma demanda funcional. Então, das duas formas, ele precisa de um aumento nessa irrigação sanguínea. E se isso não for possível, leva a uma lesão celular irreversível, levando a uma necrose, uma isquemia e, se prolongada, mais uma vez, infarto. Essa imagem lembra claramente a aula de trombose que nós tivemos. Uma placa aterosclerótica, essa placa de gordura prévia, leva a uma disfunção do endotélio e assim uma formação de um coágulo. Então, a placa de ateroma leva à formação de um trombo e as duas levam à oclusão do vaso. E aí, nessa área sombreada do coração, nós vemos uma área que deixou de ser irrigada. Ela deixou de receber oxigenação, levando a uma isquemia prolongada. Então, essa é a área de infarto. Essas imagens demonstram como o ponto de obstrução interfere na área de isquemia, na área afetada. Quanto mais na periferia tiver obstrução, menor a área de isquemia. Quanto mais ao centro tiver, maior a área de isquemia, essa área sombreada. Se a obstrução for logo no início da irrigação, maior será a área que terá a falta dessa irrigação, e assim uma isquemia e uma área de infarto. Aqui para demonstrar a falta de irrigação no cérebro. Da mesma forma como no coração, quando o bloqueio é logo na chegada do sangue, a área isquêmica, que é essa área sombreada no cérebro na primeira imagem, é maior, seja ela uma obstrução por aterosclerose, seja por trombo.
Importante é a localização dessa área de obstrução. Se for logo no princípio, na chegada do sangue, maior a área afetada. Na segunda imagem, nós temos uma oclusão numa bifurcação. Assim, os dois lados da irrigação será bloqueado. Também terá uma obstrução grave. Aqui é outro exemplo de trombose na veia mesentérica superior, que irriga o intestino. E essa trombose leva a uma obstrução e assim falta de irrigação e áreas de infarto. Tipos de infarto. Então, nós vamos diferenciar o aspecto dessa área que nós vamos encontrar. Branco é a área comum em órgãos sólidos, onde só tem uma irrigação sanguínea, uma via de irrigação sanguínea. Por exemplo, o rim, baço e pâncreas. Uma via de irrigação que foi obstruída e não chega sangue, por isso a área fica esbranquiçada. Vermelho ocorre em órgãos frouxos, órgãos com cavidades pré-formadas e com irrigação dupla ou colateral. Assim, se uma via é obstruída, nós temos uma segunda via, e essa segunda via leva à chegada de sangue e uma hemorragia, por exemplo, no intestino e no pulmão. Demonstrando aqui nessa macroscopia o infarto anêmico renal. Percebe essa área esbranquiçada na imagem do lado superior? Uma área esbranquiçada é uma área isquêmica de infarto. A segunda imagem demonstra uma cavidade, uma área hemorrágica, um acúmulo de sangue, porque é um órgão com irrigação colateral. Sintomas de infarto. Todos esses sintomas descritos não são específicos de infarto, mas por incidência leva o médico a suspeitar de um possível infarto. Então, o paciente chega ao hospital com um ou mais sintomas deste, leva o médico a ter que descartar a possibilidade de um infarto. Eles vão variar de paciente para paciente, por isso não são específicos, mas são suspeitos de. Essa é uma descrição de um quadro clínico típico de infarto. Como disse, não específico, mas típico. Dor ou desconforto intenso retroesternal, atrás do osso externo, que é muitas vezes referida como aperto, opressão, peso ou queimação, podendo irradiar para o pescoço, mandíbula, membros superiores e dorso. Frequentemente, esses sintomas são acompanhados por náuseas, vômitos, sudorese, palidez e sensação iminente de morte. Ansiedade, inquietação e tonteira podem indicar a estimulação simpática aumentada ou diminuída na contrabilidade e oxigenação cerebral. Mais uma vez, é um quadro clínico frequentemente apresentado no infarto, não 100% específico de infarto, mas que leva a uma pesquisa profunda de. O tratamento vai depender do órgão afetado, da área, da amplitude dessa área, localização dessa área e como está a vascularização dessa área. Tudo isso vai levar o médico a decidir o tipo de tratamento que ele vai entrar. Se medicamentoso, cirúrgico, angioplastia, estende ou ponte safena. Tudo isso será usado a critério clínico. A prevenção se dá por hábitos saudáveis, que se deve adotar desde o princípio da vida. Controlar o colesterol sanguíneo, prevenir e controlar a diabetes, se possível, prevenir e controlar a hipertensão, não fumar, ingerir álcool com moderação, manter um peso saudável, praticar exercícios físicos regularmente e adotar uma dieta saudável. Isso tudo previne a irrigação sanguínea, o comprometimento de vaso sanguíneo e assim uma prevenção de infarto. E assim encerramos mais uma aula.